Meu nome é Ana Raquel, eu sou professora. Eu cheguei na clínica com 112,5 kg. Eu não estava gostando de mim e eu precisava realmente de alguma coisa que mudasse a minha vida. O que eu mais gostei da clínica foi que eles não me enganaram. Podia surgir ótimos resultados, mas era uma luta minha e eles estariam comigo. Os resultados apareceram. Logo eu comecei a emagrecer e aí em 6 meses eu emagreci em média 30 quilos. Hoje eu sou plena. A Magras foi muito importante na minha mudança de vida. Ótica e joalheria e Neoclassic. Armações de grau a partir de R$120. Óculos de sol a partir de R$312. Relógios a partir de R$235. Brincos em ouro a partir de R$99. E ainda, alianças em ouro a partir de R$480 o par. 13 de maio, subesquina com Dom Aquino. 33827000. Shopping Norte Sul Plaza, 3045-7041. E Neoclassic. Brilhe aqui. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Joias Preciosas e hoje a nossa convidada especial é a nossa primeira dama, Tatiana Tradi. Seja bem-vinda, Tatiana. E nós estamos aqui com a Kátia também. Hoje nós vamos falar sobre toda a nossa política, os nossos eventos na sociedade aqui, na nossa cidade. Hoje é o nosso dia da família, tantas coisas gostosas que nós vamos falar, né, Kátia, né, Tatiana? Isso. Tatiana, eu gostaria de saber quais são as funções de uma primeira-dama. Era o que você esperava ou veio tudo muito assim de surpresa na sua vida? Me conta um pouco disso. Ser primeira-dama, eu acredito que é um papel de você estar ao lado do prefeito, mas eu tenho vivido algo um pouco diferente. Eu tenho vivido um papel no lado social, como toda primeira-dama faz, só que eu tenho vontade de deixar algo diferente do que já tem sido feito, do tradicional, né? Um legado. Um legado, exatamente. Eu entendo que a gente tem um propósito, que Deus nos cria com um propósito. Claro. E eu, nessa trajetória minha junto com o Marcos, que as coisas foram acontecendo, foram sendo colocadas por Deus, me apareceu nesse contexto um curso de coaching que eu ganhei, fui presenteada e fui fazer o curso sem realmente saber o que se tratava. Falei, vamos lá, eu sempre gosto de aprender, gosto muito de estudar, falei, vamos lá. E eu entendi essa questão do propósito, do legado e juntamente com aquilo que a Bíblia nos ensina. Então eu acho que eu, como primeira-dama, eu tenho vivido para deixar um legado para as pessoas que eu estou convivendo. Então, tem sido um trabalho que eu tenho feito com muito prazer, com muita alegria. O que é deixar um legado para você? Eu acredito que deixar um legado faz parte do nosso propósito que Deus nos chamou nessa terra para cumprir. E o meu legado, eu entendo, como primeira-dama hoje, vivendo dentro de tudo que eu já vivi, né? É poder tocar a vida das pessoas e deixar uma marca na vida daquela pessoa. E eu tenho tido a oportunidade de fazer isso, não só com um assistencialismo de urgência, que também a gente faz com muito amor, com muita também atenção, é necessário, que é necessário, né, em alguns momentos. Mas também gerando a sensação que a pessoa é capaz de algo, com os cursos que a gente está oferecendo de capacitação para essas pessoas. Geralmente são mulheres que estão em casa, sem uma renda, né? Por ter que ficar com as crianças, por não ter oportunidade, por não acreditarem nelas mesmas. Sim. E a gente tem gerado nelas essa sensação de que elas podem, de que elas são especiais, de que Deus colocou nelas algo precioso, um dom, e a gente tem conseguido despertar isso e mudar histórias de pessoas, de famílias. E esse é um legado que eu quero deixar, que as pessoas sintam que alguém passou na vida delas e fez algo por elas, fez algo que marcou a vida delas, e elas possam fazer isso com outras pessoas. Não apenas dando peixe, mas ensinando a pescar. Exatamente. Porque eu acho que além da gente, quando a gente ensina a pescar, a gente gera nessa pessoa sentimentos, conhecimento com relação a elas próprias que estão adormecidos, que elas nem sabiam que elas tinham, por vários motivos, pela forma como elas foram criadas, pela vida que elas tiveram, que
que foi levada a viver aquela vida. E quando você desperta algo junto com aquilo, eu acho que a gente ganha muita coisa. Então ela consegue mudar a vida dela, da família, e influenciar as outras pessoas que podem estar próximas dela. Porque essas pessoas, geralmente, elas vivem muito próximas umas das outras. Elas são muito solidárias. Com certeza. Elas se ajudam muito. Elas se importam muito com o próximo que está do lado dela. Se ela tem 2 e ela precisar dar um para alguém, ela dá e ela fica com 1. Isso é maravilhoso. E então a gente vê que isso E a gente aprende muito com as pessoas muito. Então a gente pode que estão nessas situações. Exatamente. A gente de pode risco. contar com elas como assim, que elas com certeza elas vão dividir tudo isso. Ô Tatiana, e você é evangélica, é cristã. Eu queria saber como que é a Tatiana, o ministério da Tatiana, como que você... Eu sempre vi meu ministério, eu comecei a voltar a trabalhar depois que o Marcos se candidatou à Prefeitura de Campo Grande, se elegeu, eu comecei a exercer o papel como primeira-dama. E antes disso, eu sou advogada de formação, e quando a minha filha mais velha nasceu, eu senti uma vontade de parar e cuidar da minha casa, das minhas filhas, né? Depois eu tive outra menina, do meu marido. O meu marido tem mais 2 filhas do primeiro casamento. E eu sempre amei fazer isso. Então, o meu ministério, eu creio que, como de todas nós mulheres, né? A nossa casa, a nossa família, e de ser, assim, uma intercessora, de estar sempre mais nos bastidores. Agora eu estou vivendo uma nova fase com essa questão toda da política, mas sempre de estar assim, dando um apoio, um alicerce, sempre assim, estou na igreja, participo de tudo da igreja, mas sempre assim, como nos bastidores, ajudando, mas nunca exercendo um papel de uma liderança de frente na igreja, né? Mas é algo que eu gosto muito de participar, de estar dentro do corpo de Cristo, é algo que me alegra e me faz muito bem. E Tatiana, família? Hoje é o dia da família? Então hoje é o dia da família. Eu estava olhando no Instagram, né, algumas fotos, e eu vi, como eu disse, a família para mim é algo após Deus, para mim é a minha prioridade. Eu tenho conseguido e buscado conciliar isso com o papel de primeira-dama, porque a nossa família é o nosso núcleo, né, que Deus nos deu, para que as pessoas possam ser influenciadas, deixando um legado também. Quando a gente cria nossos filhos, ensinando os princípios, os valores, nossos filhos vão também fazer isso dentro da sociedade. E a gente, como ajudadora, né, estando ao lado do nosso marido, eu acredito que o meu marido fala isso, que ele é o cabeça, né, mas eu sou o pescoço, ele brinca. E a gente faz isso mesmo, né, e a mulher pode fazer isso tanto de maneira para o reino de Deus, para as coisas boas, como também para as coisas negativas. Então, acredito que a família, para mim, é isso, sabe? Eu venho de uma família também grande, que sempre está todo mundo junto. Então, é algo que eu amo, assim, que eu acredito que é um projeto de Deus, que Deus ama e que a gente tem que cuidar com todo o nosso amor e com toda a nossa dedicação. Explica pra gente como é esse FAC, você disse que é ligado à Secretaria de Governo. O FAC é um fundo de apoio à comunidade, é algo que já existe na prefeitura, é algo tradicional, né, vamos dizer assim, que sempre foi ocupado pela primeira-dama e, na verdade, em algumas gestões não foi ocupado por outras pessoas. E a nossa administração, que tem um diferencial, é que a gente criou... A primeira-dama era presidente de honra desse fundo. E hoje, eu sou presidente de um comitê gestor. A gente criou dentro do organograma da prefeitura uma nova institucionalizou. Uma nova forma de se fazer, mais democrática, mais transparente. Então a gente tem a vice-prefeita como gestora desse fundo também. A gente tem o secretário da assistência social, que são as pessoas que têm cargos afins com a finalidade do FAC. E o FAC trabalha nisso que a gente estava conversando, atender as pessoas nas suas necessidades urgenciais e também está gerando essa capacitação para essas mulheres. A gente tem um projeto muito legal, que é a construção de um galpão. Eu digo galpão porque é algo que vai ser de um tamanho grande. De grande porte. De grande porte, onde vão estar ali sendo gerados cursos de capacitação de maneira fixa e regular. A gente vai ter cursos de culinária, cursos de panificação e tudo isso a gente escolheu como? Nesse 1 ano e pouquinho que nós estamos, vendo a realidade deles. O que realmente muda a vida deles. Quais são as demandas de fato? Porque não adianta você oferecer um curso que não coincide com a realidade da comunidade. Então, artesanato, algo que possa gerar
realmente renda e mudança na vida deles. E dentro desses cursos a gente trabalha toda aquela parte que eu falei, que aí o coach nos traz do resgate, a palavra de Deus. O coach eu vejo assim como algo que tem surgido na humanidade, que Deus tem permitido, né, que tudo tem a permissão dele, que é algo que é um braço do cristianismo, que né? Se a gente usar o coaching usando a palavra de Deus, é uma arma muito poderosa, muito poderosa. E usando os instrumentos, né, de Deus, a Bíblia. Exatamente. Enfim. Tatiana, com relação a todas essas questões, né, de inserir essas pessoas em situação de risco e tudo mais, quais foram os grandes desafios que você encontrou no início do seu trabalho como primeira-dama? Porque com certeza você deve ter encontrado muitas dificuldades, sobretudo as questões financeiras, né? Porque depende de um fundo, FAC, né? Então, como a gente disse, ele é ligado à Secretaria de Governo e ele não tem um quantitativo como as outras secretarias, né? Algo que possa contar. Então, o fundo, ele conta muito mais com doações do que com uma verba que esteja à sua disposição. Então, o FAC está sempre... Mas ele tem um recurso regular vindo da... Ele tem um recurso regular que é aprovado dentro do orçamento, mas é um valor muito, muito pequeno, certo, se a gente diluir nos 12 meses que a gente tem que trabalhar, sempre assistindo em cesta... O mínimo que a gente assiste sempre são cestas básicas, agasalhos, uma casa às vezes que pegou fogo, você tem que ir lá ajudar, um colchão. Alguma coisa mais urgente. Então, sempre o FAC está atendendo cadeira de rodas, sempre tem gente com necessidades urgentes, né? Então, esse dinheiro, ele se dilui muito rapidamente. Então, nossas ações, a solidariedade da nossa cidade é que tem dado ao FAC muito mais sustento e apoio nas nossas ações. Tatiana, dentro desse contexto do FAC, evidentemente que existem muitas ações dentro do FAC, né? Me diz uma coisa, com relação à Páscoa, eu estava vendo algumas notícias, né, sobre como vocês capacitaram as mulheres. Me conta um pouquinho como que foi essa ação. Sim, essa ideia surgiu com os pedidos de ovos. Nós recebemos os pedidos de ovos das comunidades carentes, como acontece sempre. E nós tivemos uma ideia de por que não ensiná-las a fazer os ovos de Páscoa. E foi uma aceitação maravilhosa. No primeiro ano nós capacitamos 300 pessoas e no segundo ano nós capacitamos 600 pessoas. E temos a ideia de que isso cresça a cada ano. E elas recebiam, eu falo porque na sua grande maioria eram elas, mas tinham também os homens. Que legal. Que recebiam um kit, que tinha tudo que precisavam para fazer o seu ovo de Páscoa e mais 2 ovos depois, que eles poderiam vender já ou presentear na sua casa, né? Ganhavam avental, ganhavam as formas. No segundo ano, nós já acrescentamos técnicas de vendas pela internet, Instagram, Facebook. E esse curso foi assim algo que gerou assim na gente a vontade de muitos outros cursos que surgiram dele, que foi o de bolo de pote, que nós tivemos um ontem, inclusive, de pão de queijo, de pães, de roscas, e isso foi crescendo, tomando uma proporção, e aproveitamos a data significativa, né, da Páscoa para poder capacitar essas pessoas. E aonde que divulgam esses cursos? Quem quer saber sobre esses cursos, aonde que tá? No FAC mesmo. O FAC fica na Avenida Fábio Zarano, número 6000, no prédio do Instituto Mirim, no Horto Florestal. E a gente nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, em que nossas ações são todas divulgadas ali. Então, todos que tiverem interesse, a gente trabalha dessa forma. A gente tem um cadastro muito grande já no FAC das comunidades, das lideranças comunitárias, dos clubes de mães, tudo ali já está registrado. Então a gente tem inclusive um grupo de WhatsApp onde a gente tem as lideranças, então a gente sempre está em contato porque essas lideranças são aquelas que nos levam para dentro das comunidades. Tatiana, quando você optou pela sua profissão do direito, você imaginava atuar em políticas públicas? Não, nunca. O direito foi algo que eu comecei a fazer muito nova, então foi assim, eu não sabia muito o que fazer e direito dá uma oportunidade grande, né? Visibilidade, falei, não, sempre fui boa em humanas, vou fazer direito. Mas nunca imaginei, nem mesmo quando eu me casei com o Marcos, que era advogado, de família política, ele se tornou vereador depois, já casado comigo. Mas nem quando ele exercia os mandatos dele anteriores, eu não pensava em estar assim
né, atuando dentro da política mesmo, né, com uma vida política, né? Mas tem sido algo gratificante aquilo que eu tenho feito. Ô, Tatiana, e me fala um pouco da feijoada do FAC. Feijoada tem madrinhas? Sim, temos madrinhas. Como que funciona? Quem quer participar? A feijoada também é algo que já acontecia, já a 19ª edição, na verdade. Teve uma perda, uma administração, tivemos umas perdas de algumas edições e retomamos isso. E temos as madrinhas, por que as madrinhas? As madrinhas nos ajudam a promover o evento, as madrinhas nos ajudam na venda das camisetas. Elas, eu falo, são o coração do nosso evento, né? Com elas a gente divulga o evento, vende as camisetas e acreditam no nosso trabalho, né? E nos ajudam a promover o bem. Toda a venda das camisetas é revertida para a compra de agasalhos e cobertores. Ótimo. O ano passado, eu não queria ficar só no cobertor. Eu tenho algo assim também, que eu sempre quero fazer um pouquinho a mais. Vou fazer uma coisinha a mais, né? Porque eu acho que a gente sempre pode fazer o melhor, né? Eu acho que aquilo que Deus nos ensina, faça com excelência tudo que for fazer, né? Então eu sempre procuro algo que a gente possa acrescentar. E aí a gente fabricou lá no FAC mesmo, a gente tem uma sala de costura, ponchos para as crianças e para os adultos, desde os pequenininhos, desde bebê até os adultos, de tamanhos que não eram muito variados, porque daí você não é que nem um agasalho, que você precisa ter tamanho, né? Fica bem melhor. Então você consegue aquecer a pessoa. E não tão comprometido com o tamanho, né? Exatamente, você não fica tão presa, limitado ao tamanho. E foi assim um sucesso muito grande. Delícia. E esse ano a gente vai repetir. Primeira dama, nós enfrentamos uma grande crise mundial na área social e financeira também. O nosso país está numa crise muito grande. Com relação a Campo Grande, quais são os desafios com relação às políticas públicas? Foi muito E legal. do Estado, de uma forma geral. Foi muito legal essa pergunta que você me lembrou, que Campo Grande é a segunda capital brasileira a criar uma comissão municipal dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é ligada à Agenda 2030 da ONU, em que eu sou presidente dessa comissão. Que maravilha. E a gente tem trabalhado de uma maneira muito efetiva com relação a isso, com as políticas públicas. As políticas públicas geralmente vêm do governo federal para o município e é uma agenda, como eu disse, internacional. Então o governo federal tem a sua comissão também e nós estamos trabalhando concomitante com essa comissão. Então nós temos muitas novidades, muitas coisas a serem feitas com relação às políticas públicas. Campo Grande, nossa administração já trabalha muito com as políticas públicas, por quê? Porque o plano de governo foi criado ouvindo as pessoas, indo até as comunidades. Isso é democracia, e ouvindo, né? As pessoas. E aí, aqueles que vão ser realmente os beneficiados pelas políticas públicas são os que opinaram. Os ODS nada mais são do que isso mesmo. Ouvir as pessoas, ouvir os atores, querer... O ODS tem um princípio que é quem menos tem, quem mais precisa, são esses que nós precisamos atingir. Que é a prioridade nossa. Então nós temos trabalhado com relação às como políticas cidadãos. Públicas nesse sentido. Eu estou muito animada com relação a isso. O governo federal está tendo um papel muito forte, porque eles têm muito interesse em que essa agenda se desenvolva. Certo. E a gente está trabalhando como uma comissão para que essas políticas atendam melhor a nossa cidade. Parabéns, obrigada. Que bom Muito que bom. essas ações estão acontecendo dentro de Campo Grande. E dentro desse contexto de um mundo globalizado, dos déficits, né, que vivemos nas questões sociais, e não só em nível de Brasil, Campo Grande, mas do nosso mundo. Você como cristã, Tatiana, você acredita que a política e o reino de Deus caminham juntos? Tudo caminha junto com o reino de Deus. Não existe nada sem o reino de Deus. Sem Deus, né? E a nossa administração é uma administração que tem buscado vivenciar isso. Existe uma frase que é colocada em todas as secretarias, no gabinete do prefeito, que é uma administração sob o controle de Deus. Aleluia. Amém. E a gente tem procurado viver dessa forma, porque é o reino de Deus que está acima de todos os reinos. E todas as autoridades, nós sabemos, são constituídas pelo reino de Deus. Verdade. Então, e o reino de Deus tem nos sustentado em muitas coisas nessa administração. E a gente só tem a ganhar quando a gente caminha junto com o reino de Deus. Com certeza. Que é de alegria, de prosperidade, de justiça. A nossa cidade vai se alegrar, eu tenho certeza disso. Com certeza. Muito bom saber, né, que a gente tem pessoas na administração
né, que amam a Deus e que estão Amém. buscando a Deus e pedindo a direção de Deus. Amém. Tatiana, uma pergunta que eu quero que para o meu telespectador, para o nosso telespectador saber, conta um pouquinho como é a sua rotina diária, como você consegue, embora nós já tenhamos tocado nesse assunto anteriormente, mas para o meu telespectador, para o nosso telespectador saber como é a tua rotina de mãe, esposa, primeira dama e mulher de Deus, né? Conta pra gente como é o teu dia a dia. É intenso, né? Eu tenho lido Mulher de Provérbios 31 e eu tenho visto ali que a Mulher de Provérbios ela tem muitas atribuições e eu tenho me identificado naquilo tudo ali. Que eu falo, antes a gente lia e falava, não é possível, é muita coisa. E hoje eu tenho podido viver um pouco do que está escrito ali. E na dependência de Deus, para conseguir me organizar. Fantástico. Todos os dias. Minha primeira rotina é estar em Deus, buscando a direção para todas as coisas. A minha agenda, como eu disse, minha prioridade é Deus, minhas filhas, minha família, meu marido e depois o meu papel como primeira dama. Sem deixar de atender, de buscar o melhor para a nossa cidade. Mas na ordem que Deus nos determina que tenha que acontecer. Então, tem sido intenso, tem sido cansativo, mas tem sido muito gratificante. E eu tenho buscado na palavra de Deus a estratégia, a força, para que eu consiga fazer como nós mulheres, né? Nós fazemos tantas coisas eu acredito que Deus nos deu esse papel. E em Provérbios a gente pode encontrar tudo aquilo que a gente precisa para exercer tudo isso. Com certeza. E eu tenho certeza que o nosso telespectador, depois de conhecer a sua rotina, conhecer um pouquinho mais de você, pode sair com essa certeza de que com discernimento, com esse conhecimento da palavra de Deus, com essa vontade de cumprir os propósitos de Deus, certamente você vai dedicar um bom tempo para nós, cidadãos de Campo Grande, fazendo com que aqueles que por algum motivo são menos favorecidos, a partir do seu trabalho, do seu esposo, possam ter suas vidas de uma forma significativa transformadas. Amém, é por isso que estamos aqui. Obrigada, primeira dama. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho. É um prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Espero que seja um mandato muito abençoado, que o Senhor Jesus continue sendo esse que está à frente, esse que é o autor e consumador da nossa fé, e que você e o prefeito Marcos Trade possam trazer para o município de Campo Grande grandes bênçãos, que a nossa história possa realmente ser mudada através da vida de vocês. Queridos, é um prazer estar com vocês, mais um programa, e até o próximo, estaremos esperando cada um de vocês. Até o próximo. Foi um divisor de águas. Eu vou procurar um lugar que me ajude a emagrecer. Fazem com tanto carinho. O atendimento é realmente individualizado, é de acordo com as suas necessidades. Perdi em torno de 10 quilos. 12 quilos. 14 quilos. 30 quilos. Ótica e joalheria e Neoclassi. Armações de grau a partir de R$120. Óculos de sol a partir de R$312. Relógios a partir de R$235. Brincos em ouro a partir de R$99. E ainda, alianças em ouro a partir de R$480 o par. 13 de maio, subesquina com Dom Aquino. 33827000. Shopping Norte Sul Plaza, 3045-7041. E Neoclassic. Brilha aqui.